Bom dia a todos aqueles que estão aqui nos assistindo nesse programa. É uma alegria estar aqui mais uma vez. Há certos, como diz o ditado popular, né? Há males que vêm por bem, né? E talvez nós estejamos vendo, a partir dos acontecimentos em Israel, do ataque covarde do Hamas em Israel, nós estejamos assistindo a ondas de choque pelo mundo. E essas ondas de choque atingiram o Brasil também. E só que as ondas de choque fizeram cair muitas máscaras e fizeram entender um emaranhado bem complicado, mas que revelou muita coisa. E essa revelação é importante. Existem máquinas. Nós hoje vivemos no mundo da propaganda, no mundo da política da propaganda, no mundo da ideologia da propaganda. Então, tudo é propaganda e tudo é narrativa. E uma das narrativas mais fortes que existem, não é de hoje, é que não se pode misturar religião com política. Isso é um dos maiores absurdos que pode haver. Não vou agora tratar desse assunto, mas acontece o seguinte: isso nos tira a capacidade de entender os acontecimentos. Porque, por exemplo, se nós formos estudar o Estado de Israel, o problema do Estado de Israel, da fundação do Estado de Israel, de tudo, é uma questão religiosa que está por trás. Primeiro ponto. Segundo, esses movimentos, que não são movimentos, são grupos terroristas, como o Hamas, eles, como disse o Eduardo, não é que ele disse, ele leu os estatutos, eu li muitos livros sobre o Hamas, e é muito interessante ler os livros sobre o Hamas, inclusive li um chamado O Filho do Hamas, que é o filho de um dos sheiks que fundou o Hamas, um livro excelente para as pessoas entenderem. E ele diz, esses livros, o que é que eles mostram? Que a estrutura de um movimento desse é uma estrutura islâmica, é uma estrutura religiosa. E quem não entender isso, por exemplo, todo mundo está assustado com o que aconteceu em Israel. Eu também estou assustado, mas eu não estou surpreso. Estou assustado pela barbárie, estou assustado pela inumanidade, estou assustado pela covardia, por tudo isso, mas não estou surpreso. Por quê? Porque quem conhece a estrutura islâmica desses grupos terroristas sabe que eles fazem isso. Bom, eu queria fazer uma outra pergunta aqui, o seguinte: não sei se eu já escrevi até artigos sobre isso. Quando houve atentados na Europa e em outros lugares, vocês notam uma coisa, eu digo isso para o nosso público. Nossa, mas era uma pessoa tão normal. O sujeito fez o atentado, ele vivia, era uma pessoa amigável e trabalhava e não sei o quê. Nossa, como é que foi possível? Ele deve ter se radicalizado. Não, ele era um islâmico. Bom, agora o seguinte, eu faço uma pergunta. Houve manifestações em Nova York, houve manifestações em Sydney, houve manifestações em outros países apoiando os atos terroristas do Hamas. Quem eram essas pessoas que estavam nas manifestações? Uma pessoa que vende esfirra, outro que faz não sei o quê, o outro que trabalha como... a outra que trabalha como empregada doméstica, a outra que trabalha num escritório, o outro que... Eram todos, e estavam nas ruas, apoiando. Porque não foram 5 pessoas que foram para as ruas. Bom, então eu queria dar essa introdução. Depois, uma outra coisa que me chama a atenção é o seguinte, não é chamar a atenção, isto é um dado, o Eduardo mencionou isso, houve no ano 2020 os acordos chamados Acordos de Abraão. Faço aqui um parênteses. A mídia que tanto ataca o governo Bolsonaro não diz que a diplomacia brasileira, dirigida pelo ministro Ernesto Araújo, estava por trás desses acordos também. Porque esses acordos foram feitos entre Israel,
os Emirados Árabes e o Bahrein. Quem é que se revoltou contra esses acordos? O Irã, as autoridades palestinas. Então, qual é a paz que eles querem? Veja que a causa palestina é uma bandeira que é preciso manter como a bandeira dos oprimidos. Não. Por quê? Porque eles não querem a paz. O senhor Yasser Arafat, durante muito tempo, foi o que sabotou todos os acordos. Ele ia lá, apertava a mão e depois, por trás, sabotava os acordos de paz. Agora, eu acho que há um ponto aqui importante que é o seguinte. A organização Fatah, que era a organização do Yasser Arafat, era uma organização ligada à Rússia soviética e era uma organização mais laica. E o Hamas veio exatamente fazer um trabalho de reislamização da população, numa operação muito parecida com o que fazia a teologia da libertação, que era obras sociais e, através das obras sociais, fazer uma reislamização da sociedade. Agora, Paulo, se você me permite mais um minutinho, eu quero fazer aqui, assim, uma observação. O que nós vimos acontecer em Israel foi uma operação de guerra psicológica revolucionária para ser espalhada pelo mundo inteiro. Ou seja, além do ato em si, as forças islâmicas do Hamas, terroristas, quiseram filmar e mostrar para o mundo inteiro, para fazer uma operação de intimidação. Segundo, veja que a mídia está inteiramente em conivência com essas operações, chamando de combatentes, chamando de grupo militar. Bom, grupo armado, grupo militar, etc. Ora, existe uma coisa chamada Convenção de Genebra que estipula as regras da guerra, né? E que esses senhores não respeitam, porque uma das coisas é você não atacar civis indefesos. Ora, exatamente o que eles fizeram foi isso. E ainda levaram sequestrados para usar como escudo humano. Tudo isso é contra a Convenção de Genebra. Mas em vez da mídia falar de terroristas, não. São combatentes, são uma organização militar, são isso e aquilo. Bom, outra coisa. Eu acho que uma das coisas mais perversas, portanto, nós temos uma guerra que também tem uma guerra de palavras. Ora, uma das coisas mais perversas é dizer os palestinos. Não, os palestinos não. Os terroristas do Hamas. Porque os palestinos, na sua maior parte, não são a favor disso. Eles vivem bem ali. Todos os dias há dezenas de milhares de palestinos que vão trabalhar em Israel pacificamente, que não tem nada a ver com o Hamas. Então, dizer os palestinos é uma falsidade. É uma falsidade. Não é os palestinos, é esses dirigentes políticos. É bom lembrar aqui que, em 2005, o primeiro-ministro Ariel Sharon, ele tirou os assentamentos judeus da faixa de Gaza, tirou os militares israelenses da faixa de Gaza e entregou para as autoridades palestinas da faixa de Gaza. O Hamas deu um golpe em cima das autoridades palestinas. Eles afastaram a Fatah e a autoridade palestina do comando de Gaza. Coisas que a mídia não fala. Portanto, nós temos gente que usa contra o seu próprio povo e contra as suas próprias autoridades esse sistema. Eu quero lembrar tudo isso aqui para nós vermos o enredo em que nós estamos metidos de mentiras, distorções, etc. A senhora Luciana Genro, por exemplo, o texto que ela fez é mentira da primeira linha à última linha. Ontem houve uma pessoa que desmontou todas as mentiras que ela diz ali. Por exemplo, você sabe que ela fala de um genocídio dos palestinos, quando a Palestina é um dos maiores crescimentos demográficos do mundo.
Como é que é isso? Então é genocídio e tem um dos maiores crescimentos demográficos do mundo. Quer dizer, isso mostra as máquinas de propaganda que nós temos. Agora, eu queria fazer aqui uma pequena propaganda aqui. O seguinte, quem quiser ir ao meu canal, eu já fiz, desde sexta-feira, 3 lives sobre esse assunto. Fiz ontem uma com o ministro Ernesto Araújo, dei uma entrevista até na Revista Oeste, porque eu acho o seguinte, nós temos que calmamente analisar os fatos. Antes de tudo, os fatos. O que é que está acontecendo? Quais são as realidades que nós estamos vendo? E veja que nós estamos comentando uma notícia. Um brasileiro, não será o único, foi encontrado morto. Qual foi a reação do governo brasileiro? Como eu disse ontem na Revista Oeste, nefanda, abominável. Porque eles disseram que houve atos de violência, como se esses atos de violência tivessem sido criados por fantasmas. Não dão um nome, não dizem que são terroristas, não dizem que é o Hamas. Agora, sabem qual é o destino? Olha essa notícia. Há 25 brasileiros na faixa de Gaza, que têm que ser retirados da faixa de Gaza. E o governo brasileiro não pode negociar com a autoridade palestina porque os senhores do Hamas dominaram a faixa de Gaza. Então o governo brasileiro vai ter que negociar com terroristas para libertar os 25 e poder repatriar os 25 brasileiros que estão lá. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Mas o Sr. Celso Amorim fica pondo a culpa e justificando os atos de barbárie, dizendo que Israel é que, no fundo, tem a culpa. Agora, esse é o meu comentário final, é o seguinte, não é por acaso que a esquerda mundial apoia esses atos de barbárie. Não é por acaso. São ideologias coniventes. São ideologias, como disse muito bem o rei, são ideologias que visam a destruição da civilização ocidental e cristã, por onde ela se espalhou pelo mundo. Ocidental não quer dizer só o Ocidente, quer dizer essa civilização nascida no Ocidente e cristã e que depois se espalhou pelo mundo. É isso que eles visam destruir e por isso eles estão de mãos entrelaçadas, de braços dados. E nós estamos vendo isso acontecer no Brasil. Nós estamos vendo a despudorada, eu diria até pornográfica, conivência com atos de barbárie. Paulo, você viu, todos nós vimos, são atos inimagináveis. Decapitar crianças. O que é isso? Como disse o ministro da Defesa de Israel, são animais. Existe um problema aqui que nós estamos vendo, que é o seguinte, o rei até falou disso. Nós estamos vendo a barbárie contra a civilização. É um conceito de barbárie. Agora, eu vou puxar o que aconteceu, esses ataques do Hamas terroristas em Israel, e vou para o Rio de Janeiro, em que 4 médicos são assassinados friamente, e depois nós temos a mídia militante dando com a maior naturalidade a seguinte notícia. Olha, houve uma teleconferência no Bangu e o Tribunal do Crime decidiu executar e mandou executar 4 pessoas. O que é isso? O que é isso? Quer dizer que, então, isso é a barbárie. Isso é a barbárie. E essa barbárie que está sendo aplaudida ou pelo menos encoberta com a conivência da mídia, é a mesma barbárie que está acontecendo lá em Israel, é o que está acontecendo aqui assim, com, por exemplo, uma teleconferência dentro de uma prisão. Isso é o Estado de Direito? Isso é que é o Estado de Direito? Não, isso é a barbárie. Mas vejam a naturalidade com que isso é dito. Não, houve uma teleconferência, o Tribunal do Crime mandou matar.
Houve um procurador de São Paulo que perguntou: as sessões do Tribunal do Crime serão passadas na TV Justiça como as sessões do STF? Uma pergunta. Uma pergunta. Bom, então eu queria mostrar isso aí. Depois o seguinte, vamos imaginar que todas as acusações contra Israel fossem verdadeiras. Então que se faça uma guerra contra o Estado de Israel e não contra os civis. E que não se faça essas barbaridades que nós estamos vendo. E veja outra coisa, nós estamos comentando uma notícia que é uma das coisas mais abomináveis. Pegar civis como escudos humanos e começar a executá-los ao vivo. Isso é abominável. Isso é uma covardia. Isso não é um militar. Isso não é um combatente. Isso é um covarde. Um terrorista covarde. Bom, eu faço só uma pequena adendo aqui. Tem aqui uma pessoa no chat, o Eli Garcia, que disse o seguinte: se forem mexer com o Irã, vai haver uma guerra mundial. Eu acho que está equivocada essa maneira de colocar as coisas. O Irã é que está por trás dos atos do Hamas. Oficialmente, ainda ontem, o Wall Street Journal fez uma reportagem com declarações do Hamas, dos dirigentes do Hezbollah. Quem está por trás desses ataques é o Irã, não é que vão mexer com o Irã. O Irã é que mexeu com as coisas. E ele diz o seguinte: senão a Rússia vai entrar. Não, a Rússia não vai entrar, a Rússia já entrou. Porque o Hamas viajou, os dirigentes do Hamas estiveram nos últimos meses 3 vezes na Rússia, tendo conferências com o Putin e com o Kadyrov da Chechênia, dizendo que eles foram apoiar e eles foram conferenciar porque o Hamas quer se unir à nova ordem mundial promovida pela Rússia e pela China. Portanto, o que nós estamos vendo em Israel é um ato disso aí. Então, dizer o seguinte: não mexam com o Irã, porque senão vai mexer com a Rússia. Não, essa ordem dos fatores está equivocada. O Irã está dentro disso e a Rússia está dentro disso também. Quer dizer, então as pessoas acabam ficando presas com medo do seguinte: não vai ter uma guerra. Meu amigo, já estamos numa guerra. Nós já estamos numa guerra. E essa maneira de dizer o seguinte: não, eu até fiz uma live no domingo sobre isso. O que é a guerra e o que é a paz. A paz só pode ser fruto da justiça. Se o narcotráfico dominar completamente o Rio de Janeiro e não houver mais troca de tiros, quer dizer que isso é a paz? Não, isso é a consumação da injustiça. No meu canal do YouTube, vou falar só dele hoje, José Carlos Sepúlveda, eu tenho uma live inteira sobre o conceito de guerra e de paz. E sobre um problema que está na cabeça de muitos cristãos, que o cristão tem que apanhar e não tem que reagir. Isso não é a doutrina cristã. A doutrina cristã é o seguinte: o cristianismo, o catolicismo nunca foi agressivo. A cruzada não era agressiva, a cruzada era uma defensiva. Mas o católico, o cristão, tem que se defender, sim. E tem que lutar fisicamente contra a iniquidade. Portanto, esse é um primeiro ponto. Segundo, o Netanyahu disse o seguinte: o que faremos com nossos inimigos repercutirá por gerações. Eu digo o seguinte: o que nós fizermos no Brasil para defendermos contra a barbárie que está no poder hoje, que está no regime que nos governa, repercutirá por gerações também. E queria aqui falar de uma coisa. Você leu a revista Oeste, que muito bem pôs 1.500 terroristas. Sabe o que é que você vai ver na mídia militante? 1.500 civis. Por quê? Porque os terroristas não fazem parte de um exército regular. E, tecnicamente falando, são civis. Então, a malandragem da linguagem vai ser 1.500 civis foram mortos por Israel. Não, são 1.500 terroristas que foram mortos. Mas eles não fazem parte do exército regular. Então, são civis. Nossa. E eu queria
terminar com uma ideia que é o seguinte: o embaixador de Israel na ONU fez um discurso em que ele disse o seguinte: entendam uma coisa, hoje é Israel, amanhã é a civilização. Nós estamos defendendo o que resta de civilização. Essa gente é a barbárie, essa gente é o domínio. E um líder do Hamas disse: nós não vamos parar em Israel, nós queremos um mundo subjugado à lei do Islã. Esse é o conceito islâmico, é subjugação de todos os povos. Então, entendam o seguinte: essa luta já está aqui dentro do Brasil. Eu não estou falando da pessoa que faz firra, não estou falando nada disso. Eu estou falando do regime que está em vigor e de todos esses deputados, políticos, etc., que estão apoiando isso, jornalistas que são os arautos da barbárie dentro do país, com todas as políticas que são encaixadas nisso, como, por exemplo, a complacência com o crime organizado. Agradeço a toda a audiência, é sempre bom poder falar, e como diz o Eduardo, o seguinte: nós nos sentimos quase com um dever de quebrar a mentira. É como o barco quebra-gelo. Nós temos que quebrar a mentira, temos que quebrar esse gelo imenso da manipulação que nos cerca e ir tentando avançar e esclarecer as pessoas.